CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos ler o Evangelho, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E depois continuamos o estudo no livro O Mundo Maior, no Mundo Maior. O capítulo 7, Processo Redentor. Item 12, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, item 12. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria mais bem praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder. Fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Começai dando o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto no seu reino, a cada dia ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sob os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Pascoal Sens, 1862. Bela mensagem, profunda essa mensagem. É o capítulo 11, item 12. Aqui estamos, Jesus, estudando o teu Evangelho, a doutrina espírita, à luz da doutrina espírita, as obras doutrinárias do nosso Chico, do André Luiz. Por isso pedimos inspiração desses irmãos, a inspiração e a proteção dos guias da nossa casa de amor, ao altivo, a tua proteção e a proteção de Deus. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra em nossa casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Capítulo 7, Processo Redentor. Retirando-nos do hospital, eu voltei um pouquinho, tá? Porque nós só tínhamos lido 2 páginas, para a gente não ficar perdido. Ali acabou o capítulo em que ele tratou da irmã Cândida, da sua filha
Julieta casando com Paulinho, né? Aquele caso. Terminamos mais um caso. Vamos para o número 7. Retirando-nos do hospital, na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorvera-nos algumas horas. Olha, os espíritos não ficam parados batendo papo. Eles têm sempre o que fazer. Tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Se vocês vissem aqui o mundo espiritual, vocês iam ver um andar para lá, um andar para cá, um correr para ali, um correr para aqui. Entra ambulância, sai ambulância, entra maca, sai maca, entra maqueiro, sai maqueiro, enfim. Ninguém está parado. É tudo como se tivesse que se fazer ontem. A gente que para, conversa. No esforço contínuo, nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. Isso é importante. O esforço deles, o trabalho deles é impedir a consumação dos processos que conduz à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. Ai de nós se não fossem esses espíritos, ai de nós. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente tratando-se da invasão da sífilis na matéria cerebral. Eu até semana passada perguntei à enfermeira que estava aqui, né? A sífilis, ela dá no cérebro? Disse que sim. Eu não sabia, aprendi semana passada. Aqui lendo a obra e a enfermeira confirmando. A Heloísa está lembrando. Ela falou que era neurosífilis. Já tinha ouvido falar nisso, Celso? Está vendo? A nossa ignorância é grande. A minha também, eu não conhecia. Neurosífilis. Olha o que ele disse aqui, ó. A rede de amparo espiritual nesse sentido é quase infinita. Então, ele está discernindo, é isso aí que eu estou procurando aqui. Vamos lá, ó. Retirando-nos do hospital, na noite que precedeu a desencarnação de Cândida, o assistente observou: não temos tempo a perder. Efetivamente, o trabalho de socorro à prezada enferma absorveu-nos algumas horas. Nosso esforço, continuou o prestimoso amigo, tem por especial escopo impedir a consumação dos processos tendentes à loucura. A rede de amparo espiritual, neste sentido, é quase infinita. A positiva declaração de desarmonia mental constitui sempre o término de longa luta. Claro está que não incluímos aqui os casos puramente fisiológicos, mormente tratando-se da invasão da sífilis na matéria cerebral. É um caso fisiológico. Então não é só isso. Reportamo-nos aos dramas íntimos da personalidade, prisioneira da introversão, do desequilíbrio, dos fenômenos de involução, das tragédias
passionais, episódios esses que deflagram no mundo aos milhares por semana. Problemas passionais, crimes, né? Entre marido e mulher. Então ele está falando desse estado de loucura, não apenas o estado fisiológico. Vários outros estados que levam à loucura. Nas esferas imediatas à luta do homem vulgar, onde nos achamos presentemente, são inúmeras as organizações socorristas dessa natureza. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. A vasta escola terrestre exige incessantemente e complexa colaboração espiritual. Indubitavelmente, a divina sabedoria não se descuidou da programação prévia de serviço neste particular. Aí, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, por isso que o livro dos Espíritos é básico para, antes de todo e qualquer estudo doutrinário, ele fala das ocupações dos Espíritos, que são milhares. Olha aqui uma dessas ocupações. Para evitar a loucura em nós, os encarnados. Como eles atuam sobre nós? O tempo inteiro. Se encarregou a ciência de superintender o desdobramento harmonioso dos fenômenos pertinentes à zona física, se incumbiu a filosofia de acompanhar essa mesma ciência, enriquecendo-lhe os valores intelectuais. Confiou à religião a tarefa de velar pelo desenvolvimento da alma, propiciando-lhe abençoadas luzes para a jornada de ascensão. Aí você lembra ali do Evangelho que a gente acabou de estudar, o exemplo que você deu lá, ô Celso. Numa determinada situação que o nosso amigo lá se colocou, tempos atrás ele teria uma atitude. No acontecimento, ele teve uma outra atitude, uma atitude cristã. Então, olha a religião contribuindo para a nossa saúde mental. Se você tivesse tomado uma atitude contrária ao amor, poderia até se perder uma vida ali. E se perde uma vida numa discussão, no trânsito, isso vai repercutir, por décadas, quiçá até por séculos. Pode acontecer. Por causa de uma discussão boba, por causa de um orgulho bobo, besta. E a nossa culpa? Por tirar a vida de alguém, de um pai de família, de um trabalhador, de um filho. A gente não para pensar isso, né? Pois é. Essa leitura do Evangelho também que nós fizemos aqui, devia ter ido lá. Se eu tivesse ido lá, eu teria uma outra visão do que a gente conversou lá. Mas vamos lá. A crença religiosa, todavia, mormente nos últimos anos, tem se revelado incapaz de tal cometimento. Falta de pessoal adequado. Olha só, a religião não tem atendido, porque falta gente preparada para isso. Aqui na nossa casa, quantas vezes a gente tem ouvido a orientação dos guias dizendo para a gente se preparar mais, que a multidão vai chegar com as suas dores, e se preparar mais é estudar mais, é se moralizar. Enquanto é conhecimento, é estudar mais.
Enquanto a edificação científica no mundo se apresenta qual árvore gigantesca, abrigando em seus ramos refertos de teorias e raciocínios, as inteligências encarnadas, a religião, subdividida em numerosos setores, dá a ideia de erva raquítica a definhar no solo, por falta de preparo dos religiosos. O amor divino, porém, não ignora os obstáculos que assoberbam os círculos da fé. Se a investigação do conhecimento basta o valor intelectual, o problema religioso demanda altas possibilidades de sentimento. A primeira requer observação e persistência. O segundo, todavia, implica vocação para a renúncia. À vista disto, colaborando com os trabalhadores decididos, inúmeras legiões de auxiliares invisíveis ao olhar humano se desdobram em toda parte, socorrendo os que sofrem, incentivando os que esperam firmemente no bem, melhorando sempre. Uma multidão de invisível a nos socorrer sempre. Nosso esforço, portanto, em torno da mente encarnada é extenso e múltiplo. Forçoso é convir, no entanto, que se o programa dá motivo a preocupações, é também fonte de prazer. Eles têm prazer em fazer isso, em ajudar, em serem úteis. Experimentamos o contentamento de irmãos mais velhos, capazes de prestar auxílio aos mais novos. Indiscutivelmente, somos em humanidade uma só família. Verificando-se pausa natural nos esclarecimentos de Calderaro, indaguei curioso: como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Então, esse auxílio ocorre indiscriminadamente? Ele vai dizer que não. Tem ordem. Tudo tem que ter ordem. Não pode ser assim, vamos ajudar, vamos para lá, vamos socorrer. Não. Tem que ter ordem, tem que ter gente capacitada para isso. Assim como aqui em nossa casa espírita. Quem vai fazer um atendimento fraterno tem que estar capacitado para isso. A gente precisa se preparar mais. Senão fica 1, 2, 3 pessoas e os outros sem fazer nada, sem ocupação, porque não querem. Precisamos nos aperfeiçoar. Esses dias mesmos, um médium sofreu um acidente e os guias falaram para ele, a gente deu o passe, que ele chegou mal, e os guias falaram: você deu muito trabalho, poderia ter desencarnado, não fosse a nossa ação junto a você. Olha só. Então, a pessoa, não é indisciplina, imprudência, obrigado, ganhou uma estrelinha. Por imprudência, podia perder a vida. Não fosse a ação desses espíritos junto a esse médium. Ela foi bem clara, bem claro, o espírito foi um espírito feminino, foi bem claro com a pessoa. Bem claro. A gente dá muito trabalho. Então ele diz que não, né? Como se opera, entretanto, a administração de tais auxílios? Indiscriminadamente? Não, explicou o interpelado. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Olha aí, Celso. O senso de ordem preside-nos a atividade em todas as circunstâncias. Quase sempre é a força intercessora
que determina os processos de ajuda, forças intercessoras. Hoje, 2 pessoas pediram prece, pediram ajuda. Pediu para botar o nome na caixinha, pediu para orar por ela, orar pela família. Uma delas pediu ontem à noite e pediu agora de manhã. O que eu fiz antes à noite? Eu ia dormir, ia fazer a minha prece: Senhor, atenda lá fulana de tal, por favor. Peça aos guias da nossa casa que possam ajudá-la de alguma forma. Hoje de manhã, ela me ligou dizendo que as coisas se acalmaram. Obrigado pela sua ajuda, as coisas acalmaram. Mas eu não fiz nada, eu só pedi. Quem fez foram os espíritos benfeitores, trabalhadores. E as coisas acalmaram. Então, teve uma ordem, teve um pedido de intercessão, um pedido foi ouvido. Não estou dizendo que tenha sido meu, pode ter sido dela mesmo, pedindo pela filha, pode ter sido de outra pessoa, do tio, que também ela pediu para outras pessoas orarem pela filha. Então teve uma ordem, não foi aleatório. Então, a prece representada pelo desejo não manifestado, pelas aspirações íntimas ou pelas petições declaradas, proveniente da zona superior ou surgida do fundo do vale, onde se agitam as paixões humanas, é a rigor o ascendente de nossas atividades. Olha aí, a prece intercessória, o valor de uma prece intercessória. É ali que chega o pedido, e a partir dali a ação dos espíritos. Dispunha-me a formular certa pergunta oriunda de velhas concepções do separatismo religioso, quando Calderaro, percebendo minha ponderação prestes a exprimir-se, acrescentou calmo: não aludimos aqui a orações ou a aspirações de correntes idealísticas determinadas. O dístico não interessa. Colaboramos com o Espírito Eterno em sua ascensão à zona divina, aduzindo novas forças ao bem, onde ele se encontre, independentemente de fórmulas dogmáticas ou não, com que ele se manifeste aos círculos humanos. Nosso problema não é de favoritismo, senão de espiritualidade superior, mercê da união dos valores substanciais em favor da vida melhor. Então não tem lá pechada, ou essa religião é melhor do que aquela. Eles agem em favor da vida, da humanidade, da ascensão do indivíduo à divindade. É assim que eles agem. Não me interessa de onde vem o pedido. E para eles agirem, a ordem vem sempre do mais alto. Eu lembro que semana passada, foi aqui que a gente parou, né, ali em cima, que a gente lembrou a obra Entre a Terra e o Céu, que a gente vai estudar daqui a pouco. Começa com uma prece intercessória. E a prece intercessória chega lá em nosso lar, a prece de uma menina. E avisa: olha, está chegando um pedido de socorro da Terra. É uma pupila nossa. Vamos lá ver o que está acontecendo. Olha, aí eles vêm, se deparando com a situação, dali decorre toda a obra que nós iremos estudar daqui a pouco. Entre a Terra e o Céu. Ali vocês vão compreender um pouco mais sobre reencarnação. O que é a reencarnação? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Alguma colocação? Então vamos continuar. Tivemos aqui, disse-me o instrutor, indefesso
Indefesso, deve ser indefesso, sem defesa, né? Indefesso ou indefesso, olha como o português é difícil. Mas esse é perdoável, né? Não é uma coisa comum, né? Eu acho que é indefesso. Temos aqui indefesso, ou indefesso, companheiro de outras épocas. Poxa, o que é indefesso? Espera aí. Vamos aqui, deve ser, né? O que é indefesso? Não. Aqui está a definição de indefeso. Não é indefeso. Indefesso. Aqui está a definição. Indefesso. Aqui está a definição de indefeso, que não foi ou não está defendido, protegido. Indefesso, agora eu botei aqui, não é indefeso. Que não se cansa, incansável, infatigável, que não para, incessante. Infatigável, tá vendo? Nem o português a gente sabe, ainda mais doutrina espírita. Indefesso é incansável. Infatigante, ó. Não para, incessante, que mais? Adjetivo, que não se consegue defender. Não, aí é indefeso. Não é indefeso, é indefesso. Indefesso é que é incansável, infatigável, que não se cansa. Vamos ver se dá sentido aqui. Temos aqui, disse-me o instrutor, indefesso companheiro de outras épocas, reencarnados em dolorosas condições. Quer dizer, um incansável companheiro de outras épocas. Por que não botou incansável, né? Só para eu procurar aqui no dicionário. De algumas semanas para cá, assisto-lhe a mãezinha com passes reconfortantes. Em virtude da horrível estrutura orgânica do filho, a ela encadeado há muitos séculos. A razão da pobrezinha está periclitando. Prendem-se mutuamente por grilhões de graves compromissos. Considerando-lhe o nobre costume da oração em horário prefixado, valemo-nos dessa ocasião para vir-lhe em amparo. Olha a importância do culto do lar. O horário pré-fixado de oração. Aí eles vão aproveitar o momento para ajudá-la. Em rápidos minutos, achávamos-nos em pequena câmara, onde magro, doentinho, repousava choramingando. Cercavam-no duas entidades tão infelizes quanto ele mesmo, pelo estranho aspecto que apresentavam. O menino enfermo inspirava piedade. Então, indefesso aqui é indefeso, porque ele estava doente, não é? É indefeso mesmo. E a mãezinha que orava por ele. É indefeso. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos na existência nova, informou o calderário indicando. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Indefeso. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível, a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se
da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inominável suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no, obstinados anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado apresentou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação, com o propósito de completar a cura efetiva em cujo processo se encontra faz muitos anos. Olha aí o que um erro cometido numa existência. Já vem há quantos séculos sofrendo? Está aí um exemplo. Continua. É um processo. É um processo. A malta outrora densa rareou. Vou ler de novo esse pedaço. Pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Com as lutas acremente vividas, em sombrias e dantescas furnas de sofrimento, o desgraçado aprestou-se para esta fase conclusiva de resgate. Conseguiu, assim, a presente reencarnação com o propósito de completar a cura efetiva, em cujo processo se encontra faz muitos anos. Vocês estão vendo essa palavra processo seguidamente sendo falada. Nós todos estamos inseridos num processo de melhoria, cada um numa fase. A lei evolutiva ela é circular. Todos nos encontramos num processo. Uns numa fase, outros em outra. Uns um pouco mais adiantado, outros um pouco mais atrasados, mas todos em processo de melhoria, de aprendizado, de crescimento. A paisagem era triste e enternecedora. O doente, de ossos enfesados e carnes quase transparentes, pela idade, deveria ser uma criança bela e feliz. Ali, entretanto, se achava imóvel, a emitir gritos e sons guturais, próprios da esfera sub-humana. Com o respeito devido à dor e com a observação imposta pela ciência, verifiquei que o pequeno paralítico mais se assemelhava a um descendente de símios aperfeiçoados. Foi aqui que a gente parou semana passada. Agora você vê, né? Hoje mesmo eu vi uma figura de uma criança também, uma coisa assim, muito chocante, muito chocante. Uma cabeça enorme, redonda, enorme, parecia uma bola de basquete, com os olhos mal colocados no rosto, enfim. O que faz aquilo? Porque nasce um espírito com forma desse jeito. E os pais com todo o amor e carinho, porque a menina teria alta do hospital naquele dia. Olha, o espírito recebendo amor, recebendo carinho. Também não falava, não sei se ouvia, mas esse espírito aqui percebia psiquicamente tudo, né? Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou o Calderaro. Todavia,
as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar os processos regenerativos. Então aquilo era um bem para aquele espírito. A forma física sim, sofreu degeneração, mas o espírito não. O espírito não retrograda. Todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em torno do quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes que lhe parecem intérminas. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Voltar? Dá. Mas olha só, a gente está vivendo um momento político grave no nosso país, onde mandos e desmandos de algumas autoridades vão repercutir em sua alma no futuro. Foi o que aconteceu com ele. Olha esse pedacinho aqui, ó. Ele agiu como um animal, ó, no finalzinho. A lei permitiu que ele fosse envolvido por esses espíritos pelo seguinte, ó. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão for igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. É daí que você queria que voltasse ou lá de trás? Mais um pouco? Lá em cima? Sim. Então vamos lá. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma, explicou o Calderário. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência de modo a facilitar os processos regenerativos. Vocês estão entendendo? Está entendendo, Celso? Todavia, todo mal e todo bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual.
cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. No campo consciencial, chora e debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes, que lhe parecem términas. Olha aí a culpa. Mas os sentidos, mesmo de natureza física, mantêm-se obnubilados, à maneira de potências desequilibradas sem um rumo. Os pensamentos de revolta e de vingança, emitidos por todos aqueles os quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igualmente a do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Entendeu agora? Vocês entenderam? Quem não dormiu, entendeu. Está respondendo por tudo que ele fez. E a lei está deixando esses algozes porque foi voluntariamente que ele exerceu da força e do poder que tinha. Ele comparou a um jaguar, a uma onça pintada. Só que a onça não vai responder pelo que ela faz, né? Mas a gente responde. Certo, Paulinha? Existem umas mulheres que são verdadeiras onças, né? Essas respondem. Cuidado, viu? Interessante esse estudo, né? Interessante. Vamos mais um pouquinho? O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Se eu estivesse lá, eu ia dizer: não, dá para o senhor repetir, por favor? E olha, isso aqui você tem que ver com calma mesmo. O André Luiz é médico, hein? Ele tem um entendimento diferente do nosso. Mas eu acho que o André Luiz também não entendeu muito bem, não. Porque ele diz assim: como desejasse ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou. Então quer dizer que o André Luiz não entendeu tão bem, como nós, né? Espiritualmente, este pobre doente não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo espezinhado, escarnecido e retardado. Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o Pai lhe conferira, concretizou o deplorável projeto
e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se. Já passou a pior fase, presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno, que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. É isso aí, como se fosse. Mas não é o Hitler não, viu? O Hitler foi muito pior, muito mais grave. Esse aqui está se regenerando, mas semelhante, usando do poder, da força para esmagar opositores e pessoas que ele considerava inimigas. Você ter poder da caneta e ter força é muito perigoso. É muito perigoso. Quantos aí, ó? Eu não posso nem citar nomes aqui, senão eu vou preso. Eu ir preso tudo bem, pior é fechar a casa, né? Eu não posso nem falar. Mas nós estamos vendo aí problemas gravíssimos de algumas autoridades, né? Pois é, abuso do poder, abuso da inteligência, abuso da força, manda e desmanda. Aí manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? A gente vai... Hã? Quem é obrigado. Tem que ter juízo, se não obedecer... Eu vou ter que parar aqui, por causa da hora. Agora, se vocês quiserem que volte ali, sim, o espírito não retrocede. A gente explica isso devagarinho. Podemos em 5 minutos falar alguma coisa ainda. Sim, o espírito não retrocede em hipótese alguma. Estou voltando. Todavia, as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, de modo a facilitar o processo de regenerativo. Vocês entenderam essa frase? O processo as formas de manifestação podem sofrer degenerescência, quer dizer, degenerar. A forma, o corpo degenerou. Ele não está no corpo doente, no corpo aleijado, não fala, não anda. Mas, para facilitar o processo de regeneração, o processo de cura. Entenderam isso? Aí a outra frase. Todo o mal e todo o bem praticados na vida impõem modificações em nosso quadro representativo. Quer dizer, o que eu represento? Minha alma, na minha alma. O bem ou o mal que eu faço. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros ativos da organização perispiritual. Ele envenenou o seu próprio perispírito com as suas ações. Ele foi o causador desse mal nele. Por isso que todo bem que a gente faz ao outro, o primeiro a receber somos nós mesmos, tanto quanto o mal. Hoje eu recebi uma carga, que eu senti. Só que eu me preparei antes de receber, porque eu sabia que ia receber, mas não deixei de receber e de sentir, mas diluiu. Porque eu chamei a atenção de alguém. Chamei a atenção, a pessoa ou as pessoas não gostaram e joga a carga. E você recebe. Então tudo tem, tudo tem a lei da ação e da reação. Para toda ação corresponde uma reação, mesmo que ela seja injusta. Mesmo que ela seja injusta. Está entendendo por que eu levei ali o tema ali de estudo para outro campo de raciocínio?
porque a gente precisa cumprir com o nosso dever também. Ah, o perdão. Perdão não é passar a mão na cabeça de ninguém. Perdão não é isso. Jesus não passou a mão na cabeça da mulher adúltera. Ele não passou. Ele aconselhou. Ó, não faça mais isso. Não é? Aí ele não condenou. Ele não ficou com raiva. E por que você vai se ficar com raiva, vai jogar o teu ódio? Aí a tua falta de perdão, porque você foi chamado a atenção justamente. Justamente. E se a gente não chama atenção justamente, a gente não cumpre com a nossa obrigação, com o nosso dever. Aí o nosso amigo lá, e no iFood e tal, deixou de cumprir com o dever dele. Deixou de cumprir. Ele acertando sempre, só errando aquela vez ali, ele errou. Ele tinha que ser chamado a atenção para o erro dele. Tudo bem? Aí vamos lá. Vamos analisar mais um pouquinho que dá tempo. Cercado de inimigos e desafetos, frutos da atividade criminosa a que se consagrou voluntariamente. Então não foi Deus que botou os desafetos ali. Ele que voluntariamente, pelos atos praticados, trouxe para junto dele esses desafetos, esses perseguidores, a que se consagrou voluntariamente, permanece quase embotado pelas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Embotado, vem de bota. Quando você bota, você embota o pé. Ele está embotado por esses espíritos, por essas sombras. No campo consciencial, chora, debate-se sob o aguilhão de reminiscências torturantes. O aguilhão é aquela bola de ferro que o vaqueiro empurra o boi para o boi andar, para o cavalo andar, para o gado andar. É uma bola que está na ponta do ferro. Não é um ferro pontiagudo para não ferir o gado. É o aguilhão da consciência, né? Quando fala ali do cumprimento do nosso dever. Então ele está dizendo aqui, debate só sobre o aguilhão de reminiscência. O que é reminiscência? Lembranças passadas. A lembrança do que ele fez errado. Então, o aguilhão de reminiscência torturante. O aguilhão empurra, machuca. E aquilo é uma tortura para ele, porque ele tem consciência do erro cometido. Que lhe parecem intérminas. Parece que não tem fim aquela dor, porque ela é contínua. Olha como a gente tem que traduzir o que o André Luiz escreveu, né? Tem que traduzir. Mas os sentidos, mesmo os de natureza física, mantêm-se obnubilados. O que é obnubilados? Não está funcionando, né? Não está funcionando perfeitamente. Os sentidos físicos, ou seja, a visão, a audição, não falou que ele não tinha visão, não tinha audição, não falava, né? Obnubilado. A maneira de potências desequilibradas sem rumo. Aquilo está em potencial nele, mas está desequilibrado, não tem rumo, não tem como ele se expressar, sentir. Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos. O que é vergatar? Cortar, bater, machucar. Por mais de 100 anos. Olha, um sofrimento atroz de 100 anos dos seus perseguidores. No seu perispírito, porque pegaram ele quando ele morreu, no mundo espiritual. Por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade, e o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, quer dizer, ele está falando da mente, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, a altura da região
em que localizamos as energias motoras. Lembra lá que ele falou dos 3 andares? Do consciente, do subconsciente e da visão futura, que é o consciente, a vida atual, o subconsciente, a vida passada, e o superconsciente, a futura. Dividiu a mente em 3 andares. Lembra disso lá no início? Então, impede que ele atualmente, no seu consciente, se manifeste com os sentidos do corpo, ainda percebendo com os sentidos da alma. É que os adversários implacáveis, apegando-se a ele por meio da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos no império dos instintos. Foi lá para trás, lá no subconsciente dele. Permitiu a lei. Por que a lei permitiu? Por que Deus permitiu? Deus age através das suas leis. A lei permitiu, por quê? Está aqui. Permitiu a lei que assim acontecesse naturalmente, porque a conduta de nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Lemos 3 vezes, agora acho que ficou bem entendido, né? Vocês que chegaram aí, a gente está se referindo a um menino enfermo que inspirava piedade. É paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz, conta com 8 anos na existência nova, não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve na esfera humana. E por que ele está assim? Por causa dos seus desmandos, por causa disso, abuso da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Está assim por causa do abuso da razão e da autoridade. Inteligência, tinha poder, tinha mando, tinha força, a força da caneta, a força de decidir. E condenou muita gente à morte. Por isso que ele está dessa forma agora. Interessante o estudo, né? Muito bom. Muito bom. Paramos, na verdade, vamos parar aqui, na página, paramos aqui. Olha, lemos, na verdade, nós só adiantamos uma página, nem uma página, né? Vamos continuar aqui, em vez de ir lá onde a gente foi, porque lá eu só li e também não expliquei. A gente continua aqui, o estimado assistente, tá? Vamos continuar aqui. Obrigado ao nosso irmão André Luiz, ao nosso Francisco Cândido Xavier, conhecido como o Chico, por esta magnífica obra, por esse grande aprendizado para as nossas almas, para os nossos espíritos imortais, conhecendo melhor as dores que avassalam o nosso planeta, o porquê dessas dores, e nos mostrando que aqueles que tiveram uma conduta equivocada diante da vida, faltando com amor ao próximo, e em consequência do amor a si mesmo e a Deus, sofrem, para que não caiamos no mesmo erro. Obrigado ao altivo,
aos espíritos guias da nossa casa de amor. Obrigado, Lourdinha, pelo teu incentivo, tua inspiração, teu amor, o teu carinho. Em nome do nosso amor, minha querida, do amor que vibra nesta casa, em nome do teu amor, Jesus, em nome do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.